Importância de aplicar o método da curva ABC. Eu sou o professor Kleber Santos, fundador da NET Fiscal, e tenho o objetivo de tentar elucidar e demonstrar a importância deste tema. Vamos nessa! Vamos discutir com profundidade os motivos que levam um profissional da área fiscal, da área contábil, da área jurídica, também, obviamente, tomar nota sobre esta circunstância. Método chamado curva ABC, que tem o objetivo, então, de determinar índices que pode te levar por uma análise mais profunda. Quando você não sabe as relevâncias que a sua operação pode ter, logo, eventualmente, você está se apegando a situações menores e questões maiores, com maior relevância, você deixa passar. Mas esse método, ele é muito eficiente, porque eu quero demonstrar para vocês que através de percentuais te levam a entender que efetivamente é uma operação muito importante. Sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês o seguinte. Esta planilha, caso vocês se identifiquem com ela, achem que ela pode apoiar, coloquem em comentários que a equipe seguramente compartilhará com vocês então. Bom, tem várias abas, eu vou abrir algumas para que assim vocês possam então entender qual é a dinâmica e aplicar no seu dia a dia o método da curva ABC, que nada mais é sobre o ponto de vista da relevância da operação que você está tendo. Então, o ponto inicial é, selecione, por exemplo, uma empresa que você gostaria de fazer esse método. Coloque o nome da empresa, CNPJ, inscrições, nada mais, nada menos do que o cadastro da empresa. Depois, você tem aqui a parte de fazer o seguinte, essas consultas estruturais, que também são importantes, que você precisa fazer. Se você fez as consultas de CNPJ, as consultas também, tanto da parte federativa como na parte estadual, municipal e etc., aqui você tem acesso, então, a colocar essas informações. Por que isso é importante? Porque aqui você tem a possibilidade, então, de colocar a condição da empresa, porque se depois se mostrar que está baixado o CNPJ, que a empresa não está dentro das suas perspectivas adequadas, então você não tem como comprovar. Então, documentos como esse mostram que você demonstra boa fé. Então, aqui você vai colocar basicamente todas as questões oriundas a parte cadastral da empresa. Quando você finalizar esse procedimento, tem aqui um cheque. Então, você pode colocar cheque. Finalizou, fez as consultas, então, da empresa, de algumas questões, de algumas empresas, de fornecedores, enfim, que você acha que carece dar uma olhada. Então, você colocou o estabelecimento. Aqui tem um controle geral. Por que o controle geral é importante? Aqui, meus amigos, nós temos uma parte que eu acho muito interessante para nós colocarmos aqui, ó, concluído. Então, a parte de estabelecimentos, você já fez, então, o input desses dados. Então, você concluiu essa etapa. Então, você pode colocar, então, concluído. Se não fosse, você colocaria isso em vermelho. Não concluído. Mas como está concluído, então você coloca aqui também como tal. O que eu quero colocar aqui no ponto 2? Diagnóstico da operação. Aproveitamento de crédito. Vamos essa sheet para a gente poder dar uma olhada na empresa. Então, quando você vai começar a fazer uma apuração de uma empresa, você chegou agora na empresa e quer começar a entender como ela funciona, então é o seguinte, ponto de partida, atividade econômica da empresa. Quem é ela? Indústria, comércio ou serviço? Seleciona um desses caras. Então, vamos imaginar que ela é uma indústria. Qual o regime de apuração que ela é? Ela é normal? Por que normal? Normal é se ela apura, então, o ICMS de forma normal, sem estar vinculada ao regime simplificado do Simples Nacional. Então, vamos imaginar que ela é sim, ela apura normalmente. Ela é uma empresa do lucro presumido ou do lucro real. Tanto faz para essa análise. Então, o que vai acontecer é o seguinte, se eu coloquei que ela é uma indústria, ela pode tomar crédito de algumas circunstâncias. Então, aqui você tem a opção de colocar, mesmo que você não viu as notas fiscais ainda, mas uma empresa industrial. O que ela pode tomar crédito de ICMS? Quais são as possibilidades? Para que assim, quando eu tiver um documento fiscal como a CFOP, por exemplo, que eu receba e classifica-se como 102, é uma CFOP que indica que eu comprei para revender.
Óbvio que você vai verificar se a escrituração está adequada, se a FOP reproduz à luz dos fatos concretos, mas a título então do CFOP de classificação indica que você poderia. Não é? Então, se uma empresa industrial ela pode comprar para revender, então logo em tese ela tem direito a crédito. Então, essa rúbrica chamada mercadorias de entrada para comercialização é aplicável para uma indústria? Sim ou não? Se a resposta for sim, aplicável. E eu fui colocando outros fatos aqui. Uma indústria, ela pode então comprar matéria-primas de forma geral? Pode. E essa indústria é aplicável esse tipo de crédito? Sim. Sim, eu posso tomar crédito. Posso tomar crédito de energia elétrica numa indústria, por exemplo? Sim, eu posso também. E aqui eu começo a trazer outros elementos que vocês vão observar depois. Uma empresa, indústria, pode tomar crédito de ativo imobilizado? Pode, é aplicável. Aqui eu coloco também, aqui abaixo, mas também para PIS e COFINS. Então, se você é empresa, e aí eu coloco o seguinte, eu já sou uma indústria, você apura PIS e COFINS no regime não cumulativo? Se a resposta for sim, então você tem direito à tomada de créditos. E eu coloquei todas as possibilidades que uma indústria pode tomar crédito, já preenchido aqui como exemplo. Tudo isso aqui é aplicado para a tomada de crédito. Beleza, então já fiz esse procedimento, coloquei esses fatos e venho aqui e concluo. Então o diagnóstico da operação de crédito eu já consegui fazer. Então é um indicativo para toda pessoa que começar a trabalhar, chegou no momento de checar as notas fiscais de entrada, por exemplo, já tem uma direção. Então uma indústria pode tomar crédito de matéria-prima, mas evidentemente que o crédito está atrelado à classificação fiscal e também o documento fiscal precisa ter nele o destaque de ICMS, por exemplo. Mas você já consegue identificar como deve tratar aquela empresa. Então, legal. Aqui você tem a parte de resumo de CFOPs. E eu quero já avançar um pouquinho e ir na parte quinta, que é curva ABC, principais créditos e débitos. Porque aqui começa, então, me parece a ser bem relevante. O que você vai fazer aqui na prática? Deixa eu aumentar um pouco para vocês terem uma experiência muito boa. Deixa eu aumentar aqui assim. Mais um pouquinho, eu acho que vai ficar legal. Bom, o que você vai fazer aqui nessa direção? Você vai selecionar as 20 operações, 10 operações, o que você julgar necessário. Então você pode pegar o livro fiscal de entrada, por exemplo, e de saída, coloca um filtro e coloca por valores. Quais são os valores de débito e crédito mais relevantes naquela operação? E a partir dali você vai rastrear o seguinte: código do produto, qual a descrição desse produto, que está atrelado a esse grande crédito. Aqui você tem acesso também a NCM e qual foi o total. Então, quando você preenche essas informações, automaticamente esse percentual vai começar a falar com você. Então, por exemplo, se eu colocar aqui hipoteticamente esses dados, deixa eu colocar o seguinte, deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar seguinte, vou colocar aqui 1 milhão. Para ficar fácil, vou colocar aqui e vou colocar uma alíquota igual, para fazer o mais real possível, de 18 igual 18%. Então perceba que toda vez que eu mexo nesse valor, se eu colocar, por exemplo, isso aqui, automaticamente vai trocando o percentual. As minhas análises, se eu colocar mais aqui um pouquinho, por exemplo, coloquei 3 milhões. Vamos imaginar que fosse 3 milhões de valor de ICMS para esse item aqui. Perceba que dentro da cadeia geral, eu tenho 93% de relevância desse produto. O que me leva a crer? Eu não posso errar nesse produto. Porque tudo bem, pessoal, chegar se eventualmente tiver uma situação de 3% de um produto, que ali eventualmente aconteceu um problema. Mas nós sabemos que o dia a dia é corrido. Então aqui eu consigo saber exatamente onde eu vou colocar energia. Eu sei que numa reunião podem questionar, não, você errou aqui no item. Mas se você tem uma planilha dessa, você fala assim, entendi que houve o erro, mas deixa eu falar uma coisa. Na apuração em todo, esse produto, se eu errasse, ele representa 93%. O que você está me questionando é um produto
que representa 3% do aproveitamento de crédito que nós estamos tendo aqui. Percebe que você tem um controle e por mais que eventualmente a situação esteja tensa, você demonstra para quem está te questionando que você tem capacidade técnica. Isso para mim representa bastante coisa. E aqui, por exemplo, é a mesma coisa você vai fazer na parte de saídas. Então, aqui é a parte que nós vimos que eram as entradas e aqui é agora a parte de saídas. Faz a mesma coisa, coloca quais são os débitos mais relevantes da operação. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, mudar um pouquinho aqui, percebe que automaticamente já balança já esses números. Se eu colocar agora aqui 100, por exemplo, já muda um pouquinho. Se eu colocar aqui agora... Opa, coloquei até demais, não é? Aqui já começa a mexer. Se eu abaixar de novo isso aqui, automaticamente vai balançando aqui os percentuais para cada operação. Então começa a fazer esse tipo de brincadeira para que assim a gente possa saber. Então assim, esse tipo de operação teoricamente representa 1%. Tem que fazer uma revisão, concentra energia aqui, ó. Ele representa 12%. E se você perder esse crédito, automaticamente você balança muito a apuração do seu imposto. Agora, se depois, eventualmente, esse crédito que você tomou de 1%, se esses 30 mil reais eventualmente se mostrar que está indevido, não poderia, não vai danificar tanto e machucar a sua apuração. Então, esse ponto é muito importante, porque se você tirar um crédito que representa 12%, pode ser que de repente fique com um saldo a pagar, que na verdade estava com saldo credor. Então você começa a gerar um problema dentro da sua empresa nessa direção. Portanto, tudo isso aqui que está sendo presente, depois vocês podem ter acesso a todas essas abas que estão aqui previstas, e inclusive para fechar, tem aqui o famoso checklist. Checklist da apuração que você deve fazer dentro do PIS e COFINS, dentro do ICMS, dos tributos indiretos, a qual então eu me presto a dedicar a minha atenção. Então, trazer para vocês essa dinâmica para que assim você possa entender que a curva ABC ela pode gerar muita possibilidade e, obviamente, você tem um domínio da operação. Vão lembrar de mim na hora de uma reunião que se vocês estiverem sendo apertados e você tiver a condição de mencionar, bom, eu observei a relevância da operação, em que pese que pode ainda ter algum tipo de circunstância que vai pesar contra você, mas você tem um domínio da operação. Invista no método curva ABC, que seguramente você vai ter maior alcance no dia a dia da sua operação.